Hoje a gente vai montar um PCzão que compõe das partes mais vendidas do site da Tera na parte de PC Gamer do PC processador Intel. O caso vai ser o 12400F, essa belezura que é o melhor custo-benefício atual da Intel. Lembrando que ele funciona tanto no DDR4 quanto no DDR5. Ele ainda não tem os E-cores e os P-cores, mas continua sendo um ótimo processador para você ingressar no LGA 1700 e ficar de boa para futuros upgrades também, tá bom? Daí junto com isso a gente tem essa B760 da Gigabyte, a gente vai ficar no DDR4, que é mais comprado do que o DDR5, ótimo modelinho, completíssimo, 2 pentes de 8 GB cada um, quase derrubei, 2 pentes de 8 GB cada um, Kingston Fury Super Frame, a gente está com o modelinho RGB aqui, junto disso da Kingston também, um Kingston Fury Renegade de SSDs, aqui é o modelinho de 500 GB, e uma RTX 4060 Triple Fan da Gigabyte. A gente vai fazer uma montagem completa nele, dentro deste gabinete aqui, como vocês já conseguem ver, tem um PC ali dentro, mas ele vai ser substituído por essas peças aqui. Vou fazer a montagem dele para você ver como que vai ficar esse PCzão no final. E obviamente esse PC 12400F, 16 GB de RAM e uma 4060 é uma ótima configuração para quem quer jogar no 1080p. Vai jogar absolutamente tudo no Full HD. E se você quiser, você consegue facilmente também brincar no Quad HD. Então vamos começar essa montagem. Por enquanto a gente vai deixar a placa de vídeo de lado, porque ela é uma das últimas partes que a gente vai encaixar. Quando a gente vai montar o PC, a gente vai começar pela placa-mãe mesmo. Temos aqui a B760, cabinho SATA felizmente não iremos precisar, vamos ficar apenas no SSD NVMe. Outra coisa que a gente não pode esquecer de tirar daqui é o Shield, que a gente vai colocar só de novo lá no final junto com a placa de vídeo, quer dizer, antes da gente encaixar a placa-mãe ali. Cara, o melhor ambiente para você trabalhar, obviamente, não monte um PC de meia, porque isso pode dar problema para você quando você for ter alguma coisa de choque estático, entendeu? Então é melhor você não fazer o PC de meia e, obviamente, não coloque a placa-mãe direto em cima da mesa. Eu vou colocar aqui rapidinho, só por enquanto que eu pego aqui o saquinho que vem nele e vou deixar aqui dentro da caixa da placa-mãe, o saquinho antiestático. A gente vai fazer uma mini estação de trabalho em cima da caixa da própria placa-mãe, tá bom? Ó, a gente pegou uma placa-mãe bem de entrada, é uma B760, é uma placa-mãe boa ainda, que suporta até 14ª geração, mas ainda é uma placa-mãe de entrada. Então a gente vai colocar algumas coisinhas nela aqui. Primeiro, uma das coisas mais fáceis que a gente tem que colocar é o processador. É uma das mais fáceis, mas é uma que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o processador, ele não tem pinos. Eles têm apenas os contatos. Só que se você olhar, tá vendo esse pedaço de plástico preto que tem aqui em cima? Aqui embaixo tem os pinos. Esses pinos tem que tomar cuidado, porque se você entortar eles, você facilmente vai perder a placa-mãe. Porque não é algo que qualquer pessoa consegue facilmente ir ali e desentortá-los. Então, tome muito cuidado. Nos processadores da AMD já faz um tempo que eles trocaram os pinos do próprio processador para a placa-mãe. Quer dizer, da Intel no caso. Então, a gente consegue ficar um pouco mais safe e não passar medo aqui. Junto aqui com o processador veio um cooler. A gente não vai usar o cooler padrão da Intel. Mas esse cooler, se o seu processador vem com um cooler integrado, ele provavelmente ainda continua sendo uma boa opção para você usar. Esse daqui são os coolers da 12ª, 13ª e 14ª geração. Como você consegue ver, ele ficaria assim aqui, ó. Ele conectaria assim. E daí ele tem um dissipador de calor aqui, né, um heatsink aqui na parte de baixo e o fan aqui que levaria ar para o heatsink. A gente não vai usar ele e tome cuidado se você for usar, ele já vem com a pasta térmica aplicada. Daqui a gente vai usar, obviamente, apenas o processador em si. Então vou deixar ele aqui no lado e já fechar esses daqui de volta, que na build de hoje não iremos usar o processador de gráfico integrado, beleza? Quer dizer, o processador,
o cooler que vem junto ao processador, porque nesse caso a gente vai usar um water cooler de telinha, que é o Super Frame Isengard. Essa daqui é uma parte bem importante. Temos o processador aqui, ele vem nessa capinha aqui, não perca essa capinha, não perca essa capinha também. Eu vou puxar essa alavanquinha para baixo aqui, você vai ter que fazer um pouquinho de força mesmo, e vou tirar aqui. E daí, usando a minha outra mão, ou fazendo a parte certa, que seria por aqui, ó, eu vou levantá-lo. Aqui que a gente tem os pinos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Esses pinos irão entrar em contato com o processador. Tá vendo aqui, ó, o processador não tem pino, ele só tem essa área aqui que são contatos mesmo, que a gente vai fazer usando aqui. A placa de vídeo, a placa-mãe tá virada para mim, mas eu vou virar aqui para vocês conseguirem ver também. Se você tá de frente para a placa-mãe, o texto também vai estar de frente aqui. Mas se você dar uma olhada aqui no processador, você vai ver que nesse cantinho tem uma flechinha. No resto dos cantos são só bolinhas, mas aqui tem uma flechinha. E a gente vai unir com essa flechinha que tem nesse canto aqui. É o único canto que tem uma flechinha e, obviamente, o texto vai estar de pé. Daí você vai cuidadosamente colocar o processador aqui. Ele tem até esses dentinhos na parte de cima e de baixo para você não conseguir colocar ele do lado errado. E daí depois você colocar, você vai ver que ele tá bem presinho. O que você vai fazer? Colocar esse daqui de volta para baixo. E daí você vai ver que tem esse dentinho aqui, ó. Tá vendo que tem esses dois dentinhos aqui? Esses dois dentinhos tem que ficar aqui para baixo. Você vai forçar eles um pouco para baixo. Essa parte já pode fechar. E daí, ó, ele vai fazer assim. Essa parte de plástico que acabou de sair voando é normal. Daí você vai puxar esse daqui com força para baixo mesmo e finalizamos. O processador está bem preso ali. Lembre-se, este pedacinho aqui, ó, você tem que deixar guardado. Se você tiver algum problema com o processador, você vai precisar disso daqui para retornar. E se você tiver um problema com a placa-mãe, você vai precisar disso daqui para retorná-la também. Então tome cuidado, não esqueça de guardar esses dois. Processador tá posto. Antes de a gente colocar a pasta térmica aqui, a gente vai, principalmente que a gente vai usar um water cooler, a gente vai deixar ele aqui e vamos encaixar o resto das coisas. O SSD M2 é um dos mais fáceis de encaixar. Você não vai ter que colocar cabo nele e em grande parte das placas-mães você não vai nem precisar parafusá-la, que nem é o caso dessa placa-mãe aqui. Essa placa-mãe aqui, ao invés de ter o parafuso, ele tem dessas duas coisinhas aqui que prende, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente consegue soltá-lo aqui, ó. Ele soltou, daí eu vou puxar ele para cá, vou encaixar o SSD em um ângulo, você não encaixa ele reto, você encaixa ele em um ângulo assim mesmo. Você vai encaixá-lo aqui e daí ele vai ficar assim, ó. Você vai soltar, ele vai ficar assim. Daí você empurra ele para baixo aqui e a gente vai prender aqui com esse tipo de prendedor. Tem cada fabricante de SSD, de placa-mãe, na verdade, vai ter um tipo de encaixe diferente. Vai ter placa-mãe que você ainda vai parafusar aqui onde eu prendi essa coisinha de metal. Tem fabricante que nem da Asus, que é um dispositivo parecido com esse, que você vai basicamente empurrar para o lado para ele prender, mas nesse caso é assim que a gente vai fazer. SSDs PCIe Gen 4, mesmo esse daqui que é leitura 7000 e gravação também 7000, não precisam de heatsink, né? Não precisam de dissipador de calor extra, porque eles não vão esquentar tanto assim. Então, tá feito aqui o nosso SSD. E daí a gente tem as nossas duas memórias. Cuidado para não encaixá-las do lado correto. Se você tiver uma placa-mãe que tenha 4 slots de memória, veja qual delas seria o slot principal. Normalmente, para o lado que está virando, imagina que tem mais dois aqui. Você colocaria um aqui, né, um no mais longe e um no segundo. Basicamente seria o segundo e o quarto lugar. Como esse daqui só tem duas e a gente está encaixando duas memórias, é mais fácil. A gente vai colocar facilmente aqui, ó. Cuidado para bater esse buraquinho com esse buraquinho. Normalmente, na memória, o lado que vai ficar para o processador é o lado que tem o adesivinho mostrando as informações da memória. Então eu vou colocá-los aqui, abaixar um pouquinho e forçar para baixo até ele fazer o cliquezinho. E daí vou repetir a mesma coisa com outra memória. Acertar aqui os dois buracos aqui, esse fechamento aqui, e daí coloco aqui e puxando um pouquinho em cada lado, clack. Fez os dois clacks e a gente tem a instalação do processador, do SSD e das memórias. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encaixar
todo o resto. Tem fonte, tem gabinete, tem um water cooler, tem o nosso water cooler ou air cooler e tem a nossa placa de vídeo. E obviamente tudo isso vai dentro de um gabinete. Então eu vou já voltar para vocês verem como que isso vai ficar dentro do PCzão, para vocês verem alguns detalhes. Galera, para ficar mais parecido com o que realmente é comprado na Tera, ao invés de usar o water cooler, como eu tinha dito antes, a gente vai usar o cooler padrão. Por quê? Porque a grande maioria dos PCs que saem com esses processadores, com os i5s e com os Ryzen 5 mais de entrada, saem com o próprio cooler Wraith Stealth ou o cooler padrão da Intel. Então, para ficar mais certo, eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo como você instala essa belezura aqui também. Porque como eu falei, se o cooler vem com se o processador vem com esse cooler, é porque o processador realmente aguenta sobreviver nesse cooler sem problemas nenhum. Então, lembrando que esse cooler já vem com pasta térmica, então cuidado para não sujá-la, esfregar, colocar no teu dedo sem querer. Estou tirando aqui com cuidado. E o bom é que esse cooler é de fácil instalação também. Ó, tá aqui ele bonitinho, tá vendo? Que é como a pasta térmica, como eu mostrei. E daí ele tem esses ganchinhos aqui nos 4 pés e a gente tem esses buracos aqui na placa-mãe. Esses ganchinhos vão entrar ali e a gente vai girar essa base aqui, que vai deixar eles presos de verdade. Vocês já vão ver aqui, ó, que na verdade dá até para ver que quando eu coloco ele ali e giro, ele fica aberto. Daí desse jeito ele consegue entrar, ele entra e daí eu giro e ele expande esse dentinho que já vai estar no outro lado da placa-mãe, e daí você não vai ter problema do cooler saindo e ele fica exatamente a pressão que o cooler precisa fazer, que essa parte aqui de cobre, né, precisa fazer no processador. Então, com cuidado, ó, a gente tem aqui o cabinho que vai conectar neste conector, então eu vou deixar ele já mais perto desse lado. Eu podia fazer assim, mas vou fazer assim para ficar um pouco mais fácil. Com cuidado, você vai alinhar esses 4 pistões com esses buraquinhos aqui, ó. Então, se alinha com cuidado. Coloquei 2 ali e pronto. Agora ele está no lugar correto na placa-mãe. Agora eu tenho que basicamente descer eles. E daí depois que eu descer, eu giro eles para eles prenderem. E daí eles ficam presos bonitinho. E para você conferir se ele realmente deu, primeiro que vai ficar bem fácil você fazer isso aqui, ó. Não faça isso, só para te mostrar mesmo. Para você conferir que deu, você vai olhar na parte de baixo para ver se você vai ver que agora esses dentinhos vão estar abertos e vai ter esse pino preto no meio deles. Então todos estão corretos aqui. Eles não vão facilmente desconectar, porque eles estão bem assegurados ali. Agora tem a parte que a gente encaixar isso daqui no gabinete. Primeiro a gente coloca o IO Shield, né, o espelho, e daí a gente coloca a placa-mãe. Mas daí, explicando para vocês, eu tirei as memórias para facilitar exatamente este encaixe. Então eu vou recolocar as memórias aqui, e depois que a gente colocar no gabinete, ficaria um pouco mais difícil de conectar isso. E já para facilitar uma coisa também, como eu já mostrei para vocês, aqui tem o cabinho PWM, né? Que esse cabinho aqui, o que ele tá fazendo? Tá entregando energia para o fã e, ao mesmo tempo, falando pro fã o quão rápido, a placa-mãe, né, por esse cabo, vai dizer o quão rápido ele tem que girar. Normalmente, essa conexão aqui vai ficar na parte de cima superior aqui da direita do processador. E se a gente olhar outros PWMs na placa-mãe, que nem esse daqui, você vai ver que esse aqui é um preto, né, o conector. E daí, se a gente olhar esse aqui, você vai ver que é mais claro. Esse daqui é um cinza claro, né? Esse daqui é o jeito que normalmente as fabricantes de placa-mãe avisam que esse daqui é o conector de CPU, né? O fã pro CPU. E aqui também ao lado tá escrito CPU fã. Daí, eu já vou deixar ele conectado aqui. Ele tem esse parte aqui de plástico exatamente para você não conseguir conectar no lugar errado. E daí, vou conectá-lo aqui, feito. Daí eu vou ajustar o cabo para ele ficar um pouquinho mais escondido aqui, para deixar ele um pouquinho mais bem organizado. Daí agora a gente coloca o espelho da placa-mãe no gabinete e daí a gente encaixa a placa-mãe já no gabinete. Já vou te mostrar. Agora que a gente já encaixou tudo na nossa placa-mãe, é hora de colocar dentro do PCzão. Eu vou colocar ele aqui mais pro meio
E, como eu já falei umas 2, 3 vezes, vamos primeiro colocar o espelho. A gente já tem aqui fonte conectada e tudo mais, e a gente queria mostrar para vocês a parte básica, a 4060, o 12400F, a plaquinha mãe de boa e, obviamente, não podemos esquecer do shield. Você vai colocar, obviamente, se quiser conferir, né? Ah, minha placa mãe vai ficar assim, o shield tem que ficar assim, então eu tenho que encaixar ele assim. Mas normalmente onde tem esses redondinhos, que seriam as entradas de áudio, ficam para a parte de baixo, né? Então, que vou até deixar ele de pé para ficar mais fácil para vocês verem também. Eu vou colocar ele aqui pela parte de dentro. E daí é basicamente encaixar. Essa parte aqui acaba sendo meio chata às vezes, porque isso daqui não é sempre a maior facilidade de encaixar, tá bom? Ele algumas vezes, ó, pronto, agora sim tá encaixadinho, bonitinho. Você tem que encaixar isso antes de colocar a sua placa-mãe. Mas, obviamente, tem umas placas-mães que já vem com ele encaixado, daí fica um pouco mais fácil. Sobre a placa-mãe, veja primeiro se o seu gabinete está com todos esses suportezinhos aqui nos lugares corretos. Você não quer ficar com um desses suportes numa parte da sua placa-mãe onde não tenha nenhuma conexão. Por exemplo, tem aqui, ó, eu tenho esse buraquinho e esse buraquinho, tá vendo? Tem algumas placas-mães que talvez usem outro buraco aqui no meio. Ou, por exemplo, esse daqui pode estar um pouco mais baixo, um pouco mais para cima. Se a gente tiver um desses suportes e ele não ser usado e ele estiver encostando na parte de trás da placa-mãe, você pode dar um curto ali e acabar queimando sua placa-mãe. Então, tome cuidado. A gente já colocou aqui os necessários. Segurando o cooler, que é uma das partes mais fortes, eu vou facilmente encaixar, cuidando, obviamente, esses buracos com esses e, obviamente, o I/O, né, as entradas de trás da placa-mãe, junto às entradas no espelho. E daí, após acertar onde estão exatamente, centralizando nos buracos também, daí é só parafusar. Então, depois de a gente encaixar a placa-mãe direitinho aqui, para facilitar o trabalho e ficar mais fácil de vocês verem também, eu vou deitar aqui o PC para a gente encaixar a nossa placa de vídeo. Daí, em questão de placa de vídeo, dependendo do modelo que você comprou, não faz nem, pode ser 4060 diferentes, já pode ter essa pequena diferença. Nesse nosso caso, a nossa 4060, essa Triple Fan Eagle da Gigabyte, ela é um conector 8 pinos, como vocês conseguem ver aqui. É raro, mas tem 4060, que é aquele conector novo, o 12VH-PWR. Daí você ia precisar do adaptador. Normalmente essas placas já vêm com adaptador para você conseguir encaixar certinho. Mas de qualquer jeito, vamos dizer que ao invés de ser 8 aqui, seja 2 desse mesmo conector, que é algo muito comum de acontecer. Tanto que vocês conseguem ver que esse próprio aqui, esse heatsink, esse dissipador de calor, tem espaço para colocar mais um aqui, que outras placas de vídeo podem usar o mesmo heatsink, mas tem que usar 2 desses conectores. Nesse caso, como o nosso é só um, a gente vai usar uma desse daqui. Isso daqui é um cabo só, tá vendo? Que no final se divide em 2. Se a gente tivesse uma placa que realmente precisasse de 2 conectores desse, eu não recomendaria fazer isso daqui, tá? Usar o mesmo cabo que tem 2 conectores na ponta. É melhor por questão de segurança e para realmente conseguir puxar toda a energia necessária se você usasse 2 cabos. Mas como no nosso caso é só um conector, é facilmente resolvido. O que a gente vai fazer? Eu já tirei aqui da lateral do gabinete as 2 entradas e a gente vai alinhar aqui, ó. Deixa eu virar aqui para ficar também mais fácil para vocês verem. Alinhar o conector PCI X16 na nossa placa de vídeo com o conector PCI X16 na nossa placa-mãe. Desse jeito fica difícil de errar. A gente vai colocar aqui e daí puxar para baixo. Fechou aqui, né? Se a gente quiser soltar, a gente só vai empurrar este coisinha aqui para baixo e daí a gente tem que parafusar a placa-mãe. Parafusar a placa de vídeo, no caso. Alinhar aqui com o buraco do gabinete. E daí a gente tem a placa-mãe, a placa de vídeo segurada aqui direito. Essa placa de vídeo é uma placa de vídeo bem leve, então você não precisa de um suporte aqui. Mas, por segurança, você pode pegar. Daí, por último passo, pegar aqui o nosso cabinho, a gente só vai usar um deles, né? Acertar aqui, né? Porque várias vezes eles vêm com esses 2 soltos, porque na verdade ele não é um cabo 8 pino, ele é um cabo 6 mais 2. E daí esse daqui eu não vou usar, vou deixar para baixo. E aqui vou
encaixar aqui, que nem eu encaixei o da placa-mãe, que nem eu encaixei o do processador aqui em cima. Daí a gente tem todos os nossos cabos encaixados. Na verdade, o da placa-mãe não está 100% encaixado, agora sim, temos já todos os nossos cabinhos encaixados aqui para o nosso PC ficar completo. Temos a placa-mãe, temos a placa de vídeo também. E se você quer ver um pouquinho mais como fica a performance da 4060 quando você for jogar no 1080p, a gente tem esse vídeo aqui completo no cardzinho para você ver. Mas de qualquer maneira, vou colocar aí 3 vídeos para você ver como que a 4060 vai rodar alguns jogos. Aproveita! Out of 5.
você está procurando um PC completo com essa configuração, dá uma olhada aí na descrição para poder aproveitar. É uma ótima configuração para quem quer fazer o que quiser no 1080p sem se preocupar com performance, porque o 12400F da Intel e a 4060 da Nvidia é uma ótima combinação para um primeiro PC gamer completo, beleza? Então o link vai estar aí embaixo, tanto do processador quanto da placa de vídeo e obviamente do PCzão gamer para você aproveitar, fechou? Eu te vejo no próximo vídeo.